professores, professoras, professores coordenadores, diretores, vice-diretores, supervisores, PECAIs e todo mundo que assiste, né, a nossa ATPC aqui da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. A ATPC dessa semana será sobre o projeto que está acontecendo já nas escolas, que se chama Conviva com as Competências Socioemocionais, né? Onde o objetivo nada mais é do que a valorização das pessoas. Então a gente vai conversar com vocês um pouquinho o que é o projeto, de onde ele partiu, por que ele se faz necessário nas nossas escolas. Então, nesses 45 minutos nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Paulo, PCNP de Química aqui da Diretoria de Ensino, e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as competências socioemocionais que estão norteando e balizando esse projeto. E depois a PCNP de Projetos da pasta Juliana vai conversar com vocês um pouquinho da estrutura de uma das aulas do projeto. E na sequência a PCNP de Anos Iniciais de Matemática, Shalimar, vai conversar com vocês um pouquinho sobre como estão estruturadas as aulas do projeto para os anos iniciais. Então vai ser mais ou menos esse direcionamento hoje da nossa ATPC. Bom, dando sequência aqui na nossa ATPC, essa imagem, será que ela mostra alguma coisa para a gente, né? O que ela reflete, né? O que essa imagem traz na nossa mente quando a gente olha para ela, né? Nós, enquanto professores, enquanto sala de aula, né? A gente tem ali uma sala onde os alunos estão totalmente desorganizados, brincando, uma sala aparentemente onde os alunos talvez não estejam nem com o professor na sala, né? Essa primeira imagem da esquerda. A da direita tem uma aula acontecendo, os alunos enfileirados, e embaixo uma imagem que foi muito divulgada nas redes sociais, né, ultimamente, que foi a aluna que levou a arma para ameaçar, né, a outra aluna na porta da escola em Brasília, né? Olhando para essas imagens, né, o que elas nos fazem refletir? O que elas trazem à tona para a gente, né, enquanto professores, enquanto atuantes nas escolas? Pensando nelas, aí a gente lança essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho, né? Como é que está a convivência na unidade escolar em que você atua como professor? Essa convivência está fácil? Essa convivência pós-pandemia, como é que está? Os alunos estão como? Como é que estão o comportamento desses alunos nas aulas de vocês? Nas aulas em geral, no pátio da escola, né? Como é que estão essas relações de convivência, aluno com aluno, aluno-professor, e como vamos estender também essa relação de convivência professor com professor, professor com o grupo gestor da escola, né? Professor com os funcionários da escola, de maneira geral, pensar um pouquinho como está essa convivência, né? Ela está fácil, né? Imagino que não. Ela está difícil? Em que sentido, né? Em que sentido ela está difícil? É a relação professor-aluno em sala de aula, né? É a questão do bullying, é a questão da violência. Então a gente precisa pensar um pouquinho, né, em todas essas circunstâncias, nesse retorno dos alunos à convivência na unidade escolar durante esse processo de retorno, né? Como é que eles estão se comportando após quase 2 anos ficarem em casa, nas aulas remotas? Então, pautado nisso, a gente traz alguns indicadores, né, alguns índices para a gente pensar um pouquinho, né? Recentemente, saiu na Folha de São Paulo, essa reportagem que fala sobre os casos de violência e ameaça, que aumentaram 48% nas escolas de São Paulo, nas nossas escolas, né? Inclusive aqui tem estatísticas pautadas no Placon, né? Todos os dados que foram retirados, que estão presentes nessa reportagem, são os dados do Placon, onde as escolas registram todos os casos de violência, sejam quais elas forem, né? Então, pautado nessa reportagem, a gente vai ver só algumas questões para vocês perceberem como esses casos aumentaram de 2019 para 2022. Então, se a gente for pensar um pouquinho o registro de bullying, e aqui na tela mostra isso, né? Se a gente olhar aqui, em 2019 foram registrados no Placon 202 casos. Em 2022 ele saltou para 359. Então ele teve um aumento aí de 77% nos casos de bullying. Se a gente for pensar um pouquinho no caso de ameaças, né?
Em 2019 eram 629 casos, em 2022 passou para 957 casos. Agressão física em 2019 eram 2.708, em 2022 4.021 casos de agressão física. Fora a atuação de gangues, né? A atuação de gangues teve uma alta de 225%, né? Em relação a 2019. Ela saltou de 69 registros no Placon para 221, né? Ação de gangues na escola. De maneira geral, nesse ano já foram registrados 4.021 casos, né, no Placon. Isso dá uma média de 108 casos por dia. Então é uma coisa para a gente pensar. Ainda continuando nesse assunto, para a gente pautar o porquê da importância desse projeto, né, de convivência na escola, nós trazemos aqui alguns indicadores, na realidade, de registros do Placon. Então a gente selecionou uma escola, nós selecionamos aqui na diretoria e fomos ver quais eram as ocorrências mais gerais que aconteceram dentro de um período mais ou menos de um mês, tá bom? Olhando para esse gráfico, a gente percebe que o maior registro no Placon são casos de indisciplina. E aí quando a gente vai olhar a fundo, né, no registro do Placon, tem um campo aberto onde a escola registra de fato o que aconteceu na ocorrência de maneira geral ali, conta, né, o episódio que sucedeu naquela ocorrência, né? E aí quando a gente vai olhar para esses casos de indisciplina, são alunos que estão andando pela sala, que estão empurrando o colega, que estão falando alto, que estão atrapalhando. Então, disciplina de maneira geral. Na sequência, vem uma grande parte dos alunos que não realizam atividade, tá? Não realizam porque querem, não realizam porque estão ali com o caderno fechado, não fazem realmente, né? Então, o que está acontecendo com esses alunos que eles não estão realizando essas atividades? O uso de máscara também é um grande problema nas escolas, né? Porque os alunos não querem usar máscara. O uso do celular, o uso indevido do celular, né? Não o uso pedagógico dele naquela situação em que o professor planejou a aula, né? Conseguiu rotear ali a internet, ou sei lá, alguma maneira ele conseguiu fazer com que os alunos tivessem acesso e vai ter acesso a um texto, a um vídeo, aí é uma aula planejada, ok, não tem problema o uso do celular. Aqui a gente está falando de uso indevido do celular, com a não autorização do professor. E entre outras, bolinha de papel, briga, atrapalhando a aula, dormindo na aula, tem muitos casos de alunos que estão dormindo na aula, saindo da sala sem autorização, chegando atrasado, mas não chegando atrasado na escola, né, no horário de entrada da aula, e sim nas trocas de aula. Né, vão ao banheiro sem permissão, volta e o professor não deixa entrar na próxima aula, episódios de alunos se cortando, episódios em que não obedecem ao mapa de sala. Então, pensando em todas essas situações, a gente já fez uma reflexão aqui, né? Como é que está a convivência na escola? Como é que está acontecendo essa convivência na minha aula, eu enquanto professor? Essa convivência, ela está pacífica, né? Está fácil? Os alunos estão sabendo lidar com o diferente? Estão sabendo lidar com os outros alunos? Estão sabendo lidar com as emoções? Então, pensando em tudo isso, né, nesses casos que acontecem na escola, nessa reportagem que saiu da Folha, trazendo todos esses dados que são dados reais das nossas escolas, entrando no Placon e vendo que as nossas escolas realmente estão apontando que esses problemas acontecem com regularidade, né, nesse ano 2022, com maior ênfase, né, já aconteciam, mas agora com maior regularidade, e a professora Patrícia, que é a nossa dirigente regional de ensino aqui, visita muitas escolas e passando por essas escolas, ela ouve relato dos diretores, ela conversa com o aluno, então com os alunos, entra na sala de aula, né? Então nessas passagens da Patrícia, né, da professora Patrícia pelas escolas, ela percebeu que está muito complicada essa convivência e que seria necessário e urgente que algo fosse feito para que algo pudesse chegar na escola, para que se trabalhasse com as competências socioemocionais, que é o que ela percebeu que está precisando muito dos nossos alunos, né? É trabalhar esse lado emocional dos alunos, é trabalhar essa questão de aceitação do outro, da diferença, da valorização das pessoas. E aí ela fez a solicitação aqui para o núcleo pedagógico e as pessoas, né, que trabalham aqui no núcleo prontamente já começaram a pensar e elaborar o projeto que já está sendo desenvolvido na escola. Provavelmente muitos de vocês estão fazendo já o desenvolvimento desse projeto.
E aí o projeto ficou intitulado Conviva com as Competências Socioemocionais, e a justificativa do projeto é exatamente o que a gente conversou, né? É desenvolver, né, de forma intencional a valorização das pessoas, né, em cada uma das nossas escolas, para que diminua essa rotina que está acontecendo na escola de violência, de agressão, de bullying, né? Então, e os objetivos são desenvolver essas competências socioemocionais para fortalecer essas atitudes de respeito com o próximo. Então, pautado nisso, né, os objetivos são desenvolver essas competências socioemocionais, fortalecer as atitudes de respeito, para que a escola seja um ambiente favorável de aprendizagem, né? Porque numa sala de aula, onde os alunos estão a todo tempo praticando bullying, empurrando, andando, desrespeitando o professor, não acontece aprendizagem, a gente sabe disso. E desenvolver essa valorização das pessoas, né, nas suas diferentes dimensões. A valorização do professor, a valorização do aluno, a valorização do funcionário enquanto pessoa, né, e fortalecer esses vínculos de convivência na escola. O projeto ele foi pautado e pensado em 5 aulas, uma aula por semana com duração de 45 minutos. Foi essa sugestão de semanas de aula que as escolas adaptaram, né? Muitas de vocês já podem ter começado, já está aí na segunda, terceira semana, outras ainda vão começar, estão fazendo essa discussão com o grupo docente, mas a sugestão da diretoria é que fosse, né, essas datas que estão a princípio pautadas aqui para vocês, uma aula por semana. Nessa uma aula por semana, seriam trabalhados, a Shalimar vai falar com vocês daqui a pouco do ensino fundamental dos anos iniciais, né, o autoconhecimento, a autorregulação, tomada de decisão, né, a habilidade de relacionamento e a consciência social. E nos anos finais do ensino médio, a gente vai trabalhar com as 5 macrocompetências, que é a abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, autogestão e amabilidade. Então, as competências trabalhadas serão essas, uma por semana. Os livros escolhidos e são de sugestão, que a escola pode fazer adaptação, já foi colocado isso em uma reunião de diretores, a Patrícia conversou com os diretores das unidades escolares de vocês para a validação do projeto, eles acharam que o projeto era importante. Depois dessa validação, houve uma reunião com os coordenadores da escola de vocês, apresentando o projeto, apresentando a aula, dando sugestão do livro, conversando com eles que poderiam ser feitas adequações, trocas, né? Isso é uma sugestão. Então, os livros utilizados aqui, né, e que são pautados às 5 aulas, são para os anos iniciais, esse da esquerda, o Sapo Estrangeiro, né, do Max Welchs, e o da direita, Jane, a Raposa e eu, que é para o ensino médio, sugestão para o ensino médio, né? Agora a gente até conversou com os coordenadores, se as escolas têm 9º anos que são um pouco mais maduros, até 8º anos, o livro da Jane também dá para ser aplicado nestas salas, tá bom? Então as adequações as escolas iriam fazer junto com vocês, né? Uma reunião para conversar sobre o projeto, apresentar o projeto para vocês para que ele acontecesse na escola. Então, a sugestão, semana 1, o livro, né, O Sapo Estrangeiro, pautado ali, né, para os anos iniciais, a competência socioemocional, abertura ao novo. Na semana 2, a competência seria a resiliência emocional. Na 3, o engajamento com os outros. Na 4, a autogestão. E na 5, a amabilidade. Tanto para os anos finais, quanto para o ensino médio aqui, que seria o livro da Jane, né? As macrocompetências para os anos finais e ensino médio são as mesmas. Pensando nelas, quais são, né, na realidade, essas macrocompetências, né? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. De onde elas partiram? Né? A gente sabe que no nosso currículo, ele está pautado nas 10 competências gerais da BNCC, nelas estão ali alinhadas às competências socioemocionais, e aí vários neurocientistas, e aí com estudos feitos pelo Instituto Ayrton Senna, perceberam que algumas competências socioemocionais eram mais suscetíveis de acontecer e desenvolver na escola do que em outros ambientes. E aí o que eles fizeram? Reuniram essas competências socioemocionais em agrupamentos que eles disseram que, por exemplo, a autogestão, né, que eles fizeram essa macrocompetência autogestão. O que ela abarca? A determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade.
Então eles fizeram uma junção ali de várias competências emocionais em macro competências que podem ser desenvolvidas ali pelo aluno no ambiente escolar, e a gente vai passar rapidinho por cada uma delas. Então na semana 1, que é a abertura ao novo, que é a sugestão do projeto, é para desenvolver quais competências socioemocionais? Curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Para quê? Para que os alunos tenham influência sobre o interesse, tenham interesse por novidades, que eles estejam abertos ao novo, né? Que eles tenham vontade de criar e construir coisas novas, né? Curiosidade para aprender. E essa macrocompetência, né, a abertura ao novo, alinhada aí com essas competências socioemocionais, elas também estão em consonância com as competências gerais da BNCC, com a 1, com a 2, com a 3, com a 5, 6, 7 e 10. Só para a gente recordar um pouquinho, a 1, por exemplo, seria o conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para que o aluno possa entender, explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborando com a sociedade. Aí, isso para a semana 1. Tem a sugestão de aula que a Juliana vai trabalhar com vocês daqui a pouco. E aí a gente vai ver um exemplo. Por exemplo, a Amanda tem muita imaginação, gosta de saber o porquê das coisas, gosta de inventar histórias e desenhar. Então a Amanda, de certa forma, tem essa competência, né, essa macrocompetência já ali pautada na sua vida, no seu dia a dia. Né? Já, por exemplo, a Luciana tem pouco interesse em arte, música, é mais prática, não gosta de ficar pensando muito sobre o assunto. Então a Luciana precisa ainda desenvolver essa macrocompetência. Semana 2 seria a resiliência emocional, né? Que seria a tolerância ao estresse, tolerância à frustração, né? A autoconfiança. É para ajudar a manter a calma, ver o lado positivo das coisas, lidar com as situações estressantes. Os alunos não estão sabendo lidar com o que foge ou do que é contrário ao que eles acreditam, o que eles querem. Lidar com as emoções como raiva, frustração e tristeza. Né? Então elas estão alinhadas com a BNCC, com a 8 e com a 10. Então, por exemplo, o Beto irrita e fica mal-humorado com facilidade. Está sempre preocupado com tudo e tem dificuldade de tomar decisão. Então, o Beto precisa urgentemente ser trabalhado essa macrocompetência, essas competências socioemocionais com ele. Já o Pedro, ele é calmo, lida bem com situações tensas e estressantes, dificilmente se sente triste. Então, na hora de desenvolver a atividade, a gente já pode, por exemplo, colocar o Pedro junto com o Beto para poder realizar essas atividades. Semana 3 seria o engajamento com os outros. Então, a competência socioemocional alinhada a essa macrocompetência seria iniciativa social, assertividade e o entusiasmo. Né? Para quê? Para ajudar, né, os alunos, né, a essa abertura para conhecer, para falar das pessoas, para manifestar opinião e não apontar defeitos, né, que a tendência é sempre apontar o defeito do outro, né? Ter assertividade em ocasiões que necessitam disso, ter engajamento com os outros e para formar liderança, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho, quem são os alunos representantes das nossas salas? Quem são os líderes de turma? Essas lideranças na escola, será pautado no seu dia a dia o engajamento com os outros? Esse aluno, por ele ser uma liderança, ele tem que ter esse engajamento com os outros, ele tem que ter iniciativa social, ele tem que ser assertivo, ele tem que ter entusiasmo. Será que esse aluno tem tudo isso? É uma coisa para a gente pensar também. E qual a relação das competências gerais da BNCC? Tem relação com a 3, com a 4 e com a 5. Por exemplo, o Thiago é mais quieto, tem dificuldade para conversar com os colegas, nas festas tende a ficar isolado e prefere jogar videogame. Já o Paulinho é falante, cheio de energia e tem facilidade para conversar e fazer novas amizades. Então, na sala de aula, a gente vai ter esses extremos também. Alunos que já desenvolveram parte dessa competência, alunos que já desenvolveram essa competência alinhada às competências socioemocionais e alunos que ainda precisam muito ser trabalhadas essas questões com eles. Na semana 4 seria a autogestão. Então seria responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Então seriam ter persistência, organizar, né? Como é que eles organizam, como é que são as rotinas de estudo desses alunos, como é que são as rotinas de trabalho, eles têm foco, né? Eles têm foco e eles conseguem ter foco, por exemplo, para as aprendizagens matemáticas. Como é que está o desempenho desses alunos, né? Como é que está o trabalho, como é que está o planejamento financeiro, manutenção da saúde deles. E qual a relação que ela tem com a BNCC da 6, a 7 e a 10. Por exemplo, a Aline costuma deixar as coisas todas bagunçadas, odeia limpar a casa, deixa as lições de casa sem completar.
A Juliana é bastante cuidadosa, dedicada, gosta de limpar a casa, é caprichosa nas lições, sempre termina antes do prazo. Então a gente está trazendo sempre para vocês um aluno que já tem essa competência desenvolvida, uma que tem parte dela desenvolvida e uma que não tem nada desenvolvido, né? Para a gente ter uma noção de como isso pode estar acontecendo na escola de vocês. Na última semana do projeto, seria a semana 5, seria a amabilidade, a empatia, o respeito, a confiança, né? Ajudar a assumir melhor, né, o que as outras pessoas estão ao seu redor, tratá-las com respeito, né? Que está muito difícil isso, os alunos verem o colega e o respeitar os colegas, respeitar o professor, respeitar a família, né? E ela tem relação com as competências 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí tem a Paula, que divide suas coisas com os outros, está sempre disposta a ajudar, se preocupa com o que acontece com seus colegas. E já a Júlia sempre pensa nela mesma em primeiro lugar, é ciumenta, frequentemente bate boca com as pessoas. Bom, pensando em todas essas situações, né, pensando nessas macrocompetências, é que foi proposto e idealizado esse projeto pela professora Patrícia. Para vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho mais o que são essas macrocompetências, tem esse vídeo aqui, que dá em torno de uns 45, 50 minutos, que faz parte lá do acervo, né, do Centro de Mídias, que fala sobre educação integral e desenvolvimento das competências socioemocionais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então agora eu vou passar para a PCNP Juliana, de Projetos da Pasta, que ela vai falar um pouquinho com vocês como ficou estruturada as aulas dos anos finais do ensino médio, e depois, na sequência, a Shalimar vai falar com vocês sobre os anos iniciais. Olá, professores, coordenadores, PKs, diretores, vice-diretores, todos os educadores, né, que compõem a nossa rede de ensino. Eu sou a professora Juliana, estou atuando como PCNP de Projetos da Pasta aqui na nossa diretoria de ensino. Eu vou apresentar para vocês um pouco do material que foi elaborado pelo Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Ensino para que se trabalhe esse projeto, né, o Conviva com as Competências Socioemocionais. É sempre importante lembrar que esse material é uma sugestão de atividades que tem como intuito auxiliar o professor a colocar em prática esse projeto que está sendo, né, que foi elaborado aqui pela Diretoria de Ensino e que está sendo aplicado nas escolas, tá? Então é uma sugestão. Essas sugestões de aulas, elas foram enviadas aí para a escola, né? Toda semana está sendo enviada uma nova aula que compõe as 5 aulas com as 5 competências que fazem parte do nosso projeto. É uma sugestão, o professor ele tem total autonomia para poder alterar a atividade de acordo com a necessidade da escola, a realidade, né, do aluno e da sala em que ele vai aplicar o projeto. O que é importante é aplicar o projeto e trabalhar as 5 competências socioemocionais, tá? E cada uma ela vai estar sendo trabalhada em uma semana. Tem escolas que já começaram, né, a aplicação desse projeto e outras que vão começar ainda, né? E o material ele está sendo enviado para as escolas. Então, na primeira semana vai estar sendo trabalhado a abertura ao novo, na segunda semana a resiliência emocional, na terceira semana engajamento com os outros, na quarta semana a autogestão e na quinta semana a amabilidade. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que o núcleo pedagógico pensou nesse material para que ajudasse, né, vocês aí na escola na aplicação do projeto. Então, vai uma sugestão, né, de obras aí que podem ser trabalhadas com os alunos, de livros que vão ser trabalhados com os alunos para ajudar a trabalhar essas competências socioemocionais. Então, a primeira sugestão aqui seria, né, para os 6º, 7º, 8º e 9º anos, que é esse livro aqui, O Sapo e o Estranho, né, ou O Sapo e o Estrangeiro, depende, né, do livro que você tem, da editora que você tem, né, o acesso, mas é a mesma obra que foi aí, né, selecionada para que a gente trabalhasse com os 6º até os 9º anos. A escolha do livro, né, ela é facultativa, o professor ele pode usar qualquer outro material que ele tenha na escola para poder estar aplicando as aulas do projeto. Então, nos 6º e 7º anos nós vamos usar esse livro e no ensino médio a gente está usando como sugestão o livro Jane, a Raposa e Eu. O professor também ele pode usar o do ensino médio com os 9º anos, 8º, com os 6º, né, de acordo com o que ele achar melhor para poder aplicar esse projeto na escola. As aulas elas estão sendo mandadas por semana com sugestões aos professores. Eu vou mostrar uma das aulas para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, a sugestão de uma atividade
da atividade número 1, tá? Como ela está indo aí para as escolas, tá? Então, na atividade da semana 1, o que nós pensamos aqui no núcleo? Que apresente para esse aluno o projeto, né? Apresente para o aluno o que é esse projeto, por que está sendo, né? Separada, né? Por que nessa aula de 45 minutos está sendo trabalhado essas competências socioemocionais, né? O que está acontecendo na escola e na realidade desse aluno pós-pandemia, né? Que está sendo tão difícil o convívio. Então, que seja explicado para o aluno o intuito do projeto para que ele não faça uma atividade por fazer, para que ele saiba, né, o intuito do projeto e tire o melhor possível das aulas que vão acontecer uma cada semana. Então, explicar o projeto para o aluno, os objetivos, conversar com ele sobre as questões de convivência na escola, sobre as questões de valorização com o outro, apresentar para os alunos, né, em linhas gerais, essas competências socioemocionais que vão estar sendo trabalhadas, né, durante as 5 semanas, né, abertura ao novo, a resiliência emocional, conversar com os alunos um pouco sobre essa convivência dentro da sala de aula, né? Então todo o material ele vai pautado passo a passo no que o professor pode usar como sugestão para aplicar e fazer essas aulas. Na aula 2, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como foi montado o material, a gente está colocando, né, como sugestão a leitura do livro, a leitura, né, das obras que nós indicamos para se trabalhar o projeto. Lembrando que o professor pode usar um outro livro, né, um outro texto, né, uma outra temática que ele utilize para poder estar abordando o projeto. Então, na segunda aula a gente colocou como uma sugestão a leitura, né, da obra, do livro. Quem estiver fazendo aí o 6º, 7º, 8º e 9º anos e for usar o Sapo Estranho, então vai estar fazendo uma leitura do livro, né, uma leitura compartilhada do livro, trabalhando com os alunos o que é a mensagem que esse livro passa, né, como que os personagens se comportam com quem é diferente, com o estranho, né, de acordo com a obra do livro aqui, com o que o livro traz como mensagem. Aí vai trabalhar a primeira competência socioemocional, vai falar um pouquinho sobre abertura ao novo, quanto é importante estar aberto ao novo, né? Vai fazer toda essa conversa, essa discussão com os alunos de o quão é importante a gente estar aberto ao novo para poder lidar com as questões de convivência. Nas outras aulas, né, na aula 3, que é o engajamento com os outros, também vai outras sugestões de atividade, tem atividades que vão ter poesia, se eles vão trabalhar de acordo com a competência socioemocional, vão ter cruzadinhas, né? Na aula 4 a gente está sugerindo músicas, que o professor trabalhe, né? Essa questão da persistência, da autogestão, do foco, né, para se conseguir os seus objetivos, o foco para se manter nos estudos. Na quinta aula, né, vai a sugestão aí que é a amabilidade, atividades que visam aí trabalhar essa empatia e o professor pode usar também essa aula para fazer a apresentação, né, poder perguntar para esse aluno qual que é o seu talento, né, falar sobre aí o talento dele, os sonhos, tá? Então, todas as atividades elas estão indo, né, com um roteirinho preparado e pronto para que o professor possa seguir, se assim ele desejar, e com todos os materiais que a gente está indicando, né, que possam ser utilizados. Então tem vídeo, tem poema, tem música, né, tem N materiais que a gente conseguiu aqui juntar para fazer a elaboração dessas aulas para que o professor aplique da melhor maneira possível o projeto, né? E lembrando mais uma vez, né, a escola ela pode usar esse material, né, que nós preparamos para vocês, como ela também pode utilizar outras ideias, né, outras atividades que condigam com a realidade da escola e do aluno, do público que se tem no momento. Eu me despeço aqui de vocês, professores, lembrando que nós estamos aqui à disposição. Caso haja alguma dúvida, pode estar ligando e procurando aqui o Núcleo Pedagógico, pode estar me procurando com relação às dúvidas quanto à aplicação das aulas do projeto. Estamos à disposição para ajudar vocês. Agora eu vou deixar vocês com a Shalimar, a PCNP de Matemática, que vai apresentar o projeto e como ele pode ser aplicado nos anos iniciais. Olá, professores! Estou aqui juntamente com o Paulo e a Juliana para conversarmos um pouco também sobre o projeto de convivência, neste caso que está sendo direcionado aos nossos alunos dos anos iniciais. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o material disparador, vamos falar sobre a constituição do projeto e a melhor forma que você pode aí colocar ele em prática
desenvolvendo aí no colégio, tá ok? Quero compartilhar com vocês, então, a tela e gostaria que vocês, então, me acompanhassem aí dentro da nossa apresentação. O nome do nosso projeto é Conviva com as Competências Socioemocionais, e como o Paulo já trouxe, a ideia é nós trabalharmos essa questão da coletividade, da convivência, né, do respeito ao colega, e que nós estamos retornando aí depois de 2 anos de pandemia, então nós ficamos por muito tempo isolados. Então, esse projeto, ele quer aproximar as crianças, aproximar os alunos, professor-aluno, aluno-aluno, e de uma forma respeitosa e que possa haver uma convivência pacífica dentro da escola. A ideia do projeto é que toda a escola esteja envolvida no mesmo dia e no mesmo horário, e as atividades que foram preparadas, elas contemplam as competências socioemocionais que norteiam o material do projeto de convivência. Então, neste momento, professor, você vai dar uma parada dentro da apostila do projeto de convivência e vai aplicar nas próximas 5 semanas este projeto, né? Já deve estar aplicando, inclusive, este projeto, então, para trabalhar essas questões aí de convivência dentro, né, da sua sala de aula, dentro da sua escola. Nós teremos como suporte para esse projeto a leitura do livro Mundinho para Todos, da Ingrid Bisemeyer. E nós prevemos aqui que nossas crianças se envolverão muito com esse projeto. É um livro gostoso, essa autora ela tem um carisma muito grande para escrever para as crianças, né? São ilustrações coloridas, gostosas, temos certeza, então, de que eles irão aproveitar muito. Para que o projeto aconteça de uma forma tranquila e que ele alcance os seus objetivos, a ideia é de que a unidade escolar, então, utilize a aula do projeto de convivência e que possa readequar o horário, de maneira que o projeto seja desenvolvido por todas as salas naquele momento. Nossa ideia é criar um movimento na escola, em que nossos alunos percebam que o trabalho com respeito, com a valorização das pessoas é muito importante. E por isso a escola toda está parando naquele momento para conversar a respeito. Nós pedimos que o projeto seja lido com antecedência, porque há materiais para serem preparados. Claro que nós trouxemos ideias e sugestões para que seja desenvolvida a atividade de uma forma gostosa e que seja registrada de uma maneira que fique marcada, né, na mente e no coração do nosso aluno. Mas precisam ser preparados, algumas coisas que o professor precisa ter em mãos antes de dar início, então, ao desenvolvimento da etapa. Uma leitura prévia, separar esses materiais e até mesmo readequar, pois muitas vezes a realidade da sua sala de aula, a realidade da escola, né, pede que seja feita, então, uma adaptação da proposta que foi sugerida. Cabe, então, ao professor coordenador planejar com a sua equipe docente a logística para o desenvolvimento desse projeto da melhor maneira, para que ele aconteça da melhor maneira possível. Vamos olhar um pouco para o desdobramento. Quando você pega o projeto, você já tem acesso ao link, ele está no Drive disponível. Você vai ver que o projeto acontece durante 5 semanas. Cada semana do projeto foi construída pensando em uma competência que embasa todo o projeto de convivência que nós temos com a criança. Então, ele está completamente dentro, ele está, como que eu vou dizer ali, ele está intrinsecamente ali ligado com o nosso projeto de convivência que nós já estamos desenvolvendo na escola. Então, estará sendo um complemento a todo o trabalho que já vem sendo feito, tá ok? Então, quando você tiver acesso ao material, você vai perceber aqui, então, na semana 1, a competência, por exemplo, do autoconhecimento. Então, na primeira semana, né, você vai trazer esse material para o seu aluno, vai realizar a leitura do livro, a exploração da capa, o que significa, o que os alunos estão vendo, vai fazer um momento de roda ali para fazer essa leitura bem gostosa. E dentro da semana 1, pede-se então que uma página do livro seja destacada para essa conversa.
É claro, professor, que você não vai dizer para o aluno trabalhar com ele competência do autoconhecimento. A ideia é que você trabalhe o conceito com ele, me conhecendo, a partir da página do livro. Dentro disso, você tem ali três etapas para você ver esse desenvolvimento. A primeira etapa é o preparo. Então, aquela leitura prévia, saber ali o que precisa arrumar, o que precisa separar e como vai se dar, então, esse momento. No segundo ponto, nós temos as perguntas exploratórias que elas vão servir para guiá-lo na discussão com seus alunos. E é claro, professor, que você tem total liberdade de acrescentar outras questões, de construir uma discussão, né, de acordo com a sua sala, com a sua classe ali, e trabalhar com eles, então, essa questão do autoconhecimento. Dentro da competência socioemocional que nós temos, a ideia é de que nós passemos a nos enxergar enquanto pessoas que são diferentes, pessoas que são especiais, porque cada um de nós é único, nós temos habilidades, nós temos talentos, nós gostamos de fazer coisas diferentes. Então, neste momento da semana 1, a ideia é de que o aluno seja levado a se autoconhecer. Então, as perguntas exploratórias, elas vão caminhando nessa direção. Inclusive, para a primeira semana, descobrindo então as possíveis habilidades dos alunos, os talentos, nós já damos a dica para que a escola comece a se preparar a partir daí para o fechamento do projeto, tá ok? Em que ela possa fazer então esse momento ali de talentos, de colocar em evidência as coisas diferentes e especiais que as crianças sabem fazer. Sempre tomando cuidado para que não seja dado ênfase a questões apenas como cantar ou dançar, mas que outras possibilidades de habilidades sejam levantadas e valorizadas na escola, como um desenho em que a criança sabe fazer bem, talvez ela saiba pular corda, talvez ela saiba recitar uma poesia, enfim, entendemos que esse é o momento para começar a se levantar, então, essas habilidades. E, consequentemente, se houver ali, então, oportunidade, inscrever a escola, porque nós vamos até o dia 31 ainda com as inscrições para o nosso show de talentos, que vai acontecer no dia 24 de junho. E aí os nossos alunos podem também levar o seu talento, a sua habilidade ali. E no final de tudo, a comanda da atividade de sistematização, onde nós entendemos que para o aluno dos anos iniciais é importante que ele tenha uma construção física, que possa ficar ali na sala de aula e constantemente trazer a lembrança a discussão que foi feita. Então, dessa forma, a competência do autoconhecimento, a discussão que foi feita a respeito, né, da criança se conhecer ali, ela vai estar sempre sendo retomada pelo docente. E isso sempre está ali destacado ao final da semana, que o professor deixe, então, essa atividade exposta ali dentro da sala de aula e que, durante a semana, ele retome em determinados momentos, assim que tiver oportunidade, e que seja resgatado, então, essa conversa. E assim vai acontecer com as semanas 2, 3, 4 e 5, tá certo? Dentro, então, das 5 semanas, é importante a gente entender que as competências, como eu disse, estão ligadas ao projeto de convivência que nós já desenvolvemos, elas estão completamente ali em afinidade com ele. Então, é importante, professor, que você entenda que, né, não é o nome competência de autoconhecimento que será trabalhado, mas sim, em cada semana, o conceito com o aluno. Então, na primeira semana, a competência do autoconhecimento fala de me conhecer. Na segunda semana, é a competência da autorregulação, conhecendo o outro. A ideia é que na autorregulação eu vou aprendendo a moldar o meu comportamento, eu vou aprendendo a controlar os meus impulsos, eu vou aprendendo a respeitar o outro também nas ideias diferentes, nos momentos em que ele pensa diferente de mim. E aí, então, me conhecendo, eu posso conhecer o outro e posso, então, ter essa convivência de respeito com o outro. Na terceira semana, nós temos a competência das decisões responsáveis. Então, se eu me conheço e se eu estou agora convivendo com o outro e entendo que isso é importante, eu vou decidir fazer um mundo melhor e manter relações saudáveis com os meus colegas. Então, nesta semana é o momento de que o aluno seja levado a decidir por manter o ambiente da sala de aula e, consequentemente, da escola um ambiente saudável para o desenvolvimento de todos.
Na quarta semana, a competência da valorização do outro. Então, assim que me conheço o outro, decido manter essa relação de uma forma saudável, uma das maneiras de mantê-la é cuidando daquele que está próximo de mim. E aí as discussões, elas vão caminhar nessa direção. E na quinta semana, vamos trabalhar a competência da consciência social. A competência da consciência social, ela vai falar de valorizar o outro, de preservar o ambiente, mas também de entender que nós estamos dentro de uma coletividade. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão e outros tomam a mesma decisão que eu, o nosso ambiente vai sempre ser trabalhado da melhor maneira possível, porque foi uma decisão tomada por nós, né? E a cada dia nós vamos trabalhar para construir, então, esse ambiente, tá ok? Então, essas são as competências que estarão sendo trabalhadas. E aí, professor, cabe, então, em cada semana, sempre resgatando as discussões anteriores e fazendo as ligações para que os nossos alunos façam, então, essa construção. Há uma música sugerida para que faça-se o encerramento com ela, porque eles estariam cantando juntos, dando essa ideia de coletividade. Então, a música é muito importante que ela seja tocada desde a primeira semana, para que o aluno a escute, para que ele se familiarize, para que ele possa decorar sua letra. Mas também a escola tem toda a liberdade de procurar algo que se encaixe melhor de acordo com a comunidade, da melhor maneira aí que vocês acharem que fica interessante para vocês, tá ok? Bom, faltou aqui, acho que era isso. Sim, das 5 semanas. Vamos agora aqui. Eu peço, então, que vocês compartilhem os seus trabalhos conosco, tudo que for sendo desenvolvido, pois esse é um trabalho que está caminhando, como vocês viram, pela diretoria toda. A ideia de que nossa diretoria, então, ela abrace, né, caminhe com esse projeto de uma forma uníssona. Então, mandem as fotos, registrem isso é um momento muito especial para a escola. Eu quero aqui deixar, então, a minha gratidão a vocês. Precisando, vocês podem, então, nos procurar aqui na diretoria de ensino. Estamos aí à disposição para auxiliar. E obrigada e até a próxima.